Terminou de forma trágica o passeio dos namorados em São Paulo. Eles foram assassinados. A polícia de São Paulo encontrou os corpos do casal de adolescentes desaparecido desde sábado retrasado. Os dois saíram para acampar escondido dos pais no dia 1º de novembro. Há 8 dias, a polícia fazia buscas na Grande São Paulo para tentar localizar os jovens. Vamos até lá com Mariana Godoy. Mariana, como se desvendou esse caso? Fala, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um caso que aconteceu há praticamente 20 anos atrás. Quando chegarmos em novembro deste ano, aí vai completar, no dia 1º de novembro deste ano, completará 20 anos de um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro pela barbaridade, pela maldade, que foi o caso de dois casais jovens, Liana Friedenbach, que na época tinha 16 anos, e o seu namorado Felipe Café, que tinha na época 19 anos. Eles foram acampar escondidos dos pais num final de semana na zona rural de Embu-Guaçu, aqui mesmo em São Paulo. Pegaram um ônibus e tudo, foram para lá e aí foram surpreendidos por criminosos ali da região, que perceberam que eles não são de lá, renderam, mataram o rapaz e estupraram a menina durante 5 dias. Ficou com ela em torno de 5 dias. Lá pelo 7º que foram achar o corpo dela e pegaram todos os criminosos. Entre eles um menor de idade que na época era o Champinha, hoje deve ter em torno de 36 anos, 37, tinha a mesma idade da Liana naquele caso. E um bando de velho monstro estuprando a menina de 16 anos, velho, mais de 50. E eu falo com revolta, eu sei que são irmãos nossos, mas a gente não tá numa fase de evolução. Eu posso dizer por mim, ainda não tô numa evolução para perdoar tudo, né? Esse caso, quando chega em mim, vem muita energia negativa de raiva, sabe? Porque realmente foi um caso que chamou a atenção do Brasil, me chama a minha atenção até hoje, sabe? Eu não consigo conceber que tenham pessoas desse nível de maldade, que prender uma menina de 16 anos, um bando de velho e um marginal, e ficar 5 dias estuprando a menina. É inconcebível. Todos foram penalizados e todos, pelo que deu para entender, nunca mais sairão da cadeia, inclusive o menor de idade. Todos pegaram mais de 100 anos, acho que um pegou um pouco menos, mas todos vão se ferrar. Então vamos para os réus primeiro, só para citar aqui o nome dos réus. Foram o Paulo César da Silva Marques, Pernambuco, ele que matou o Felipe Café com um tiro de espingarda. O Roberto Aparecido Alves Cardoso, que organizou tudo, que é o Champinha, o mais perigoso de todos. Antônio Caetano, Antônio Martins e Aguinaldo Pires. Todos esses aí foram que cometeram as atrocidades nesses dias, há praticamente 20 anos atrás. E a pergunta, contei rapidamente a história, não quero entrar muito, porque qualquer coisa sobre esse caso você encontra no YouTube, então não vou ficar muito preso a isso. Aí perdi 3 minutinhos falando disso. Bom, e agora, a pergunta que muita gente quer fazer, né? O que acontece com o espírito deles, do casal, depois da morte, numa situação como essa? Era previsto, com certeza, no plano espiritual, que ambos morreriam. O Felipe Café antes e ela depois. Então, com certeza, já tinha um trabalho de previsão, já tinha um trabalho mesmo de acudir aqueles espíritos. No caso do Felipe Café, foi traumático, mas nem tanto, porque ele ficou um dia na mão dos criminosos. Eles pegaram eles à noite e mataram ele pela manhã. A Liana já teve um caso um pouco mais complicado. Ela passou pela questão de estupros, essas coisas, de violência, né? Ela sofreu muita violência antes de vir a falecer. Ele também, mas ele foi um dia, ela foi 5 dias, né, de bastante violência, e isso traumatiza demais. Então é previsível que ambos, ao desencarnarem da maneira que desencarnaram, não foi dado a eles o que acontece com muitos espíritos, que é desencarnar e continuar acordado. Com certeza, eles já foram levados para
centros espirituais, hospitais espirituais, para começar um tratamento de recuperação. Porque a gente morre, a gente continua o mesmo. Então, o trauma que ambos passaram antes da morte, com certeza requer um período muito longo de recuperação do espírito e também psicológico, porque a gente ainda tem o psicológico, tem o mental ligado ao ódio que ambos poderiam estar sentindo com os seus algozes. Então, tudo isso com certeza foi trabalhado. Então, é bem possível que ambos os espíritos, ambos de namorados, né, o casal aí, ambos podem ter despertado depois de serem socorridos logo na hora da sua morte, despertado dias depois, semanas depois ou meses depois, com o seu perispírito um pouco mais arrumado, e aí aos poucos acontece muito de ir voltando a consciência aos poucos, vai lembrando tudo o que aconteceu devagarinho, e aí você vai fazendo todo um trabalho para que aqueles espíritos possam continuar sua caminhada. Então é muito possível que tenha acontecido isso com ambos os espíritos. Quando é uma situação muito traumática dessa maneira, é assim mais ou menos que você vai levando. Tem casos que não acontece nada, mas presumo eu que neste caso, pelo modo traumático como aconteceu, presumo eu que acontece do espírito dos socorristas espirituais deixarem o espírito dormindo logo após o desencarne e aí levarem para os hospitais espirituais para dali começar um tratamento um pouco mais longo pelo modo como foi o desencarne. Ai, Peter, mas não tem a onda da lei, reação, da lei da ação e reação? Ela ou eles poderiam passar por isso porque fizeram algo no passado? Pode ser uma hipótese. Mas como a gente está no livre-arbítrio, muitas coisas ruins que podem acontecer com a gente necessariamente não tem ligação com o nosso passado. E o que acontece com os espíritos dos réus, né? Dos que cometeram um crime? Com certeza, há muito tempo, eles já estão num estágio vibratório muito embaixo. Teve esse encontro aí no mundo físico, não tem como separar. Então, estado vibratório negativo dos criminosos muito embaixo. Com certeza não fizeram o crime sozinho, tinha força de seres espirituais completamente negativos, do umbral, viciado em drogas, bebidas e sexo. Então isso fortaleceu essas energias negativas. Com certeza a Liana e o Felipe sentiram essas energias negativas, sentiram que o negócio era pesado, era denso, era ruim. Então eles estão muito ligados aquela situação no umbral, né? E provavelmente ao falecerem irão passar por esse purgo chamado umbral, num lugar bem negativo, com muitos espíritos odiando eles pelos que eles fizeram, já no mundo espiritual. Então vão ter uma situação bem complicada, mas como acontece com todos, vão chegar num estado de evolução que eles vão compreender o mal que fizeram, vão tentar se perdoar com várias, não foi só com eles, né, mas com várias pessoas. Bom, o vídeo tá longo demais, é isso que eu queria dizer sobre esse caso do lado espiritual, né? Eu tenho hipóteses do que pode acontecer com os espíritos. Em situação como essas, geralmente quando é uma morte muito traumática, muito sofrida, psicologicamente traumática, geralmente os espíritos são resgatados, ficam inconscientes por muito tempo e aos poucos vai voltando à consciência, vai acordando para não ficar preso àquela situação inicial que tipo assim, eu já acordei no pesadelo, então não é legal. Então você faz isso até para ajudar o espírito a tentar se remontar e continuar sua caminhada no mundo espiritual. Beleza? Abraço a todos e foi uma situação muito triste e que acontece no Brasil até hoje.